Sacrifício de animais nunca tirou o pecado do mundo. Olá, aqui é a Irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando. Hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, vai lá no canal, se inscreva, deixe seus pedidos de orações. Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor. Assim como o povo no passado, eles sacrificavam animais por uma ordenança de Deus, para que assim viesse purificar o pecado do mundo. Mas todas as vezes que o ser humano sacrificava, ele sacrificava acreditando que ele estava obedecendo ao Senhor, uma ordem do Senhor, o qual Deus passou para Moisés. Então as pessoas, naquela crença de ser purificado, elas costumavam fazer o sacrifício. Os deuses pagãos aceitavam sacrifícios de pessoas, de crianças inocentes e de moças virgens. Então, muitos os feiticeiros da época, eles quando via uma moça que era virgem, elas teriam que procurar ter cuidado, porque a qualquer momento elas podiam ser pego pelo aquele sacerdote para ser sacrificada. Mulheres que nunca tinham se deitado com homens, então era um sacrifício perfeito para os demônios, ou seja, demônios que não são Deus. Deus esconder pequeno, não com D maiúsculo. E Deus nunca se agradou de sacrifício de humano. E até mesmo os sacrifícios de animais que eram feitos, eles não tinham poder nenhum para tirar pecado do mundo. Tanto é que se tivesse poder para tirar o pecado do mundo, Deus não precisaria enviar o seu filho, seu único filho, para sacrificar por nós. Continuaria o sacrifício, como antes tinha aquela purificação da novilha vermelha para limpar o templo, purificar o templo e purificar os povos na época com a cinza da novilha. Muitas pessoas hoje ainda têm esse costume. Jó mesmo, eles sacrificavam após os filhos terem vindos da orgia das festas, porque Jó tinha 10 filhos e cada dia tinha uma festa na casa dos filhos de Jó. Ou seja, se as festas durassem, vamos supor, 3 dias em cada local, como costuma acontecer nos interiores, ou mais de 3 a 5 dias, então os filhos de Jó passavam o mês inteiro fazendo festas. E Jó, após os filhos chegarem em casa, Jó pegava e após ter terminado a festa, Jó apresentava sacrifício para os filhos e pedia para ser purificado, mas isso também não impediu dos filhos de Jó todos serem mortos. Jó foi um homem íntegro a Deus, sim, até o fim. Jó não negou a fé, mas Jó tinha um porém, como todos nós temos um porém. Jó, ele temia que aquilo ia acontecer, porque Jó já via, ele já pressentia o que iria acontecer com os seus filhos, porque ele sabia que os seus filhos eram festeiros, ou seja, eram mundanos. Os filhos de Jó, eu creio que não respeitavam a Deus. Tanto é que quando veio aquela tempestade, matou todos. Nenhum foram livre daquela tempestade. Como também depois veio também a mulher de Jó, né? Que ela mesma ficou louca e depois ela veio também a falecer. E só restou Jó. E Jó, mesmo assim, com todas as dificuldades, todos os defeitos que nós, seres humanos, temos, Jó permaneceu íntegro a Deus. Ele perguntava a Deus o porquê, como ele fez aquelas perguntas, que se eu não me recordo bem, foi 16 perguntas e Deus respondeu a ele 70 vezes. Ele fez 16 perguntas, se eu não me lembro, que no momento fugiu da mente, e Deus respondeu para ele 70. Deus perguntou a ele 70 perguntas. Porque assim ele ficava se questionando o porquê disso, o porquê de aquilo. Nós não temos que perguntar a Deus o porquê. A Deus, por que que até agora nós estamos orando, nós estamos te servindo e o vizinho está melhor do que nós? A Deus, porque nós estamos aqui sempre clamando ao Senhor, servindo ao Senhor e o carro do vizinho é melhor do que o nosso, ou muitas das vezes nós não temos. Ó Deus, porque nós servimos ao Senhor e estamos desempregados. Ó Deus, porque eu não como o melhor da terra, que a tua palavra diz que nós temos que comer o melhor da terra. Ó Deus, o Senhor disse que ia nos livrar de todo mal. Ó Deus, isso, e começa a questionar. E Deus, ele faz falar para nós: onde você estava quando eu criei tudo isso? Quem é você para estar me questionando?
Então Deus ele não se agrada do questionamento. Tem algumas igrejas, algumas determinadas pregações que ensinam que nós devemos questionar, que nós temos que colocar Deus na parede. Está errado. Quem é nós para colocar Deus na parede? Quem somos nós? Nós temos que chegar diante de Deus não é com arrogância, não. Nós temos que chegar diante de Deus humilde, pedir a Ele que Ele nos aceite, que Ele tenha misericórdia da nossa ignorância, que nós não sabemos nada, que Ele nos ensine e que Ele nos ajude na nossa pouca fé. Porque existe pessoas que em vez de levar o outro até Deus, ele afasta a pessoa de Deus. Como Jesus falou, vocês são raça de víbora. Vocês nem entram no céu e nem deixam os outros entrar. Vocês ficam na porta impedindo as pessoas de entrar. São pessoas que colocam jugo para que aquela outra não chegue até Deus. Às vezes nós ouvimos pessoas falar: se for para servir a Deus desta maneira, eu não vou servir. É melhor eu não servir. Certa feita, me recordo que eu fui até um determinado local evangelizar. Então, um hospital que chamava acho que é CAASA ou é CAESA, em Salvador. Não me lembro mais o nome, muito tempo atrás. E lá existia muitas pessoas internadas. Tinha pessoas já em estado terminal, que eram pessoas que estavam ali, eram as pessoas que estavam com AIDS. Então nós sempre ia fazer visita nesse hospital. E lá eu conheci um jovem, e esse jovem, ele falou, né, para mim que ele não aceitava Jesus, porque tinham informado para ele que as pessoas não podiam ouvir música e que ele era uma pessoa que era muito gostava muito de música e ele não ia deixar as músicas dele para servir a Cristo. Ele não ia, porque ele passava o dia todo ouvindo música, ele ia dormir ouvindo música, acordava ouvindo música. Ele foi ensinado de uma maneira errada, porque ele se assustou quando alguém disse: não, você não pode ouvir música. A pessoa não botou, né, numa explicação para ele, não explicou para ele como seria. Então ele achou, né, no pensamento dele, que ele não poderia ouvir música de jeito nenhum. Então são coisas assim absurdas que nós escutamos, que muitas das vezes nós ficamos entristecidos com pessoas que conhecem a palavra e colocam um jugo na pessoa para que aquela pessoa se afasta de Deus. E eu dei uma explicação no meu entendimento para o jovem e ele ficou assim pensativo quando ele ouviu a nossa explicação. Porque assim, às vezes tem música que realmente nós não podemos ouvir. E aquelas músicas vai nos afastar de Deus. Mas isso com o tempo, o próprio Espírito Santo vai tirando. O próprio Espírito Santo vai tirando. Não precisa o pregador chegar em primeira pregação ou até mesmo chegar para os membros e falar: vocês não podem ouvir música. Então a pessoa que está ali viciada na música, ela diz: então eu não vou ficar aqui. Aí a pessoa chega e fala assim: olha, você não pode assistir televisão. A pessoa que tem o costume de assistir televisão, ela não vai ficar na igreja. Ela não sabe nada, ela não tem o temor do Espírito Santo. Ah, você não pode se vestir dessa maneira, é porque é assim, porque é assado. E as pessoas vão se afastando de Cristo. A pessoa não deixa, a pessoa se coloca no lugar de Deus para doutrinar a outra. Então, dessa maneira, deixe que o Espírito Santo vai doutrinar a pessoa com o tempo. Não é você chegando de início, logo e afastando a pessoa da presença do Senhor. Então, Jó, quando ele fazia aqueles sacrifícios ali, era porque os filhos viessem a ser apresentados a Deus, mas os próprios filhos não se chegaram a Deus. Nós oramos pela nossa família, oramos pelos nossos filhos e pedimos ao Senhor que Ele cuide de cada um. Mas isso não significa que essas pessoas elas vão se entregar para Cristo. Nossa obrigação é cuidar, orar pela nossa família. Nós somos a única pessoa de dentro da nossa casa que muitas das vezes seguramos, né, a família inteira em oração. Mas isso não significa que aquelas pessoas elas vão se converter. O nosso desejo, o nosso querer é que isso aconteça. Mas nós entregamos ao Senhor. E nós não devemos ter aquele medo que isso de ruim vai acontecer na minha vida ou na vida da minha família. Porque quando as pessoas pensam dessa maneira, aí sobrevém sobre aquela pessoa que ele já mesmo disse: o que eu temia, o que eu mais temia me sobreveio. Então é dessa maneira que nós devemos buscar a Cristo, buscar a Ele sem mácula,
buscar a Ele na nossa inocência, buscar a Ele como se nós fôssemos uma criança. Nós não precisamos ficar preocupados com o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Nós temos que procurar a Cristo porque o Espírito Santo ele vai nos orientando para nós e deixarmos as coisas erradas. E aos poucos nós vamos deixando. Aos poucos vamos deixando. Quantas e quantas vezes as pessoas vão para Cristo e continuam no vício. E com o tempo as pessoas se afastam do vício, porque Deus dá força. Eu, quando aceitei a Cristo, eu fiquei muito tempo. Eu fiquei ainda muito tempo fumando. Eu parei de beber. Assim que eu fui para Cristo, eu parei de beber. Mas de fumar eu não deixei. E eu continuei indo. E uma hora Jesus me libertou. Mas ninguém chegou na igreja para me dizer: você tem que parar. Quem mandou parar foi o Espírito Santo. Quem me deu força para parar foi o Espírito Santo. As pregação levava aquilo, que aquilo era errado. Mas ninguém chegou para mim e apontou o dedo para mim. Olha, você tem que parar com isso. O próprio Espírito Santo foi quem me orientou e eu fui deixando aos poucos. E graças a Deus, hoje eu não tenho mais vício, para a glória do Senhor. Então assim pode acontecer com você, com sua família. Vamos buscar ao Senhor sem muito porém, sem perguntar o porquê. Vamos buscar ao Senhor sem colocar julgo em ninguém. Julgo que nós não possamos carregar e queremos colocar sobre a outra pessoa. Que Deus nos abençoe e fale conosco nessa manhã. Espero que você tenha entendido essa pregação. Em nome de Jesus, oremos. Maravilhoso Deus soberano, como é bom nós termos o Senhor nas nossas vidas e saber que o Senhor, Pai, nos entende, nos orienta e fala conosco, Senhor. Assim como o Senhor foi com o seu servo no passado, Senhor, seja conosco, nos abençoa. Nós somos tão fracos, somos tão pequenos, somos tão falhos, nós não entendemos nada. Nós falamos ao Senhor, Pai, o que nós queremos desabafar com o nosso melhor amigo. E o Senhor é nosso melhor amigo. E quando nós oramos, é um desabafo que nós fazemos com o Senhor. E por isso nós estamos aqui desabafando com o Senhor, porque nós queremos aprender de Ti, porque nós não sabemos nada. E muitas das vezes as pessoas nos ensinam errado, Senhor. Nos ensina. Faça com que o Seu Espírito Santo venha nos ensinar a Te servir, a Te guiar. Ah, meu Pai, porque nós não somos nada, nós não somos ninguém. Muitas das vezes nós queremos ser melhor do que os outros, Pai. Muitas das vezes nós somos tão atacados por aquele que se acha melhor do que nós, aqueles que se diz teus filhos e que não são. Pessoas que estão, meu Pai, com o peito de pombo, achando que Ele é tudo, que Ele é o único Filho de Deus. E muitas das vezes Ele nos humilha, Pai. Mas o Senhor, eu te peço, tenha misericórdia dessas pessoas e tenha misericórdia de mim também, porque eu sou a pior da criatura da face da terra. Eu sou tão pecador, eu não mereço nada do Senhor. Eu só te peço, me converta, Pai. Eu preciso me converter. Eu preciso da minha conversão. Eu preciso, se for possível, Pai, faça de mim um vaso teu para ganhar almas para o teu reino. Me ajude, me ensina, porque eu não sei nada. Eu sou tão fraca, sou tão falha, sou tão pequena, mas eu preciso de ti. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu sei que é verdadeira, é o amor que eu tenho por ti. O meu amor pelo Senhor é muito grande, Pai. Eu te amo demais. O Senhor é tudo para mim, o Senhor é minha força, minha fortaleza, meu escudo, minha rocha. O Senhor é maravilhoso, Pai. É tão bom eu ter um amigo verdadeiro que eu possa me desabafar todos os dias, todos os momentos, sem precisar marcar hora. Eu não preciso marcar hora para falar contigo. Qualquer momento eu converso com o Senhor e o Senhor ouve e responde. Eu te amo, viu, Pai? O Senhor é tudo para mim. Hoje eu entrego esse domingo nas tuas mãos. Entrega a minha vida, a vida da minha família e todos que estão nesse canal. Todos, meu Pai, que vão ver esta oração hoje pela primeira vez, eu te peço, fortaleça. Fortaleça aquele que se encontra triste, que se encontra abatido, desanimado, que não crê mais em nada. Mas dá força, Pai, para que essa pessoa continue na luta, continue vencendo, continue lutando, porque o Senhor é tudo para mim. O Senhor é minha força e por isso eu creio que o Senhor pode fazer isso. Então abençoe em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu já te agradeço, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego todos desse canal, os dizimistas, os ofertantes, as pessoas que colaboram com essa obra, eu entrego nas tuas mãos. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia. Santo é o nome de Jesus.